Ao nome de Jesus é que nós te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Mais uma vez eu saúdo os meus no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom que nós estamos aqui na congregação de Santo Antônio, fazendo a reabertura dos trabalhos da Igreja de Cristo, que ficam na responsabilidade dos irmãos das Barrocas. E hoje, 29 de julho, com o decreto que foi liberado parcialmente, os irmãos se reunirem nos seus templos, abrirem as suas portas e começarem a trazer a palavra do Senhor. Aqui estamos nós, graças a Deus por isso, por essa grande oportunidade. Meus irmãos, a palavra vai ser breve, não vai ser muito estendida, é mais uma reflexão daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Todo mundo gosta de colher as glórias. Todo mundo gosta de receber as coroas. E isso não é só nas pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, que não têm as suas vidas pautadas na Bíblia Sagrada. Nós, cristãos também, temos às vezes esse pensamento de que agora eu fui crente, então agora a minha vida vai ser uma vida de tranquilidade, uma vida de sossego, não vou passar mais aperreio, não vou passar mais dificuldades na minha trajetória. E às vezes, inclusive, tem um evangelho que é pregado de que o crente ele não sofre, de que o crente ele não passa dificuldade. Lendo as Escrituras Sagradas, não me lembro, pode ser que tenha, não me lembro de ter encontrado nas Escrituras Sagradas ninguém que goze, que tenha desfrutado uma vida terrena, tranquila, nenhum cristão das Escrituras que tenha caminhado na terra enquanto servia ao Senhor, de uma forma suave, sem perseguição, sem enfrentar problemas, sem enfrentar afrontas, sem ser caluniado, sem ser muitas vezes açoitado e, por fim, até morto e cerrado ao meio. Não encontro nas Escrituras, ou até palavras escriturísticas, que digam que você venha ao Senhor Jesus Cristo e você vai desfrutar de muitos bens aqui na terra, e que você não vai lhe faltar nada, vai ser tudo muito farto, que isso aconteça. Que se isso acontecer, amém. Não estou dizendo que acontecendo isso é pecado ou está tendo algo de errado de forma alguma. Mas nem sempre e quase sempre a vida daqueles que seguem ao Senhor são vidas perseguidas, são vidas atribuladas, são vidas em que essas pessoas muitas vezes não conseguem dormir, muitas vezes têm que sair de uma cidade para outra por causa das perseguições. E isso estou me relacionando aos cristãos, aqueles que seguem ao Senhor. Meus irmãos, se você está passando hoje por alguma situação difícil, algum problema na sua vida, se a sua alma, se o seu coração, se a sua mente está sendo torturada, nós vamos encontrar nas Escrituras o lugar onde descansar. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada a orientação onde descansar. Jesus nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Em outras palavras, num outro texto, ele diz que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a minha vida aqui, se a sua vida está cansada, está sobrecarregada,
Jesus Cristo lhe dá o descanso. E é por isso que nós encontramos nas Escrituras homens e mulheres tementes ao Senhor, que não temiam as afrontas que esse mundo trazia para eles, mas pelo contrário, o mundo vinha e dizia que eles tinham que parar, que tinham que cessar de anunciar, de falar no nome desse Jesus. Mas eles, em obediência à palavra, eles continuavam anunciando a palavra do Senhor. Eles diziam para si e para os outros: melhor ouvir a voz, ou ouvir a voz de Deus, ou ouvir aquele a quem nós podemos ver e tocá-lo, ao qual as orientações dele era que fosse e anunciasse a sua palavra a todas as criaturas. Daí, o texto que nós lemos é um texto que fala do apóstolo Paulo. E nesse texto, nós podemos ver o quanto aquele homem, só naquele pequeno momento, passou por situações difíceis. Mas antes disso, no livro de Tiago, no capítulo 1, o apóstolo, o Tiago, irmão do Senhor, ele nos dá uma orientação e nos diz que devemos nos alegrar e devemos ser felizes pelas situações difíceis, pelas perseguições, pelos sofrimentos e pelas provações. O que diz Tiago? Capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, ele está fazendo algo, está dizendo para mim e para você, que na oportunidade que eu tenho de ficar triste, de ficar murmurando por estar passando por situações difíceis, por estar passando por momentos problemáticos, por estar passando por adversidade, ele diz que nesses momentos, eu considero esses momentos com grande alegria, por estar passando por eles. E aí existe um objetivo. Por quê que Tiago diz que eu me alegre? Tiago está escrevendo essa carta dele, ele escreve no início, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago está escrevendo esta carta aos judeus que se converteram ao Senhor e por causa das perseguições, por terem se convertido ao Senhor, foram dispersos pelo Império Romano, pelas cidades ao qual Roma dominava. E aí ele sentiu a necessidade de escrever para esses irmãos. Esses irmãos possivelmente foram eles que se converteram lá. Tiveram a sua conversão exatamente onde? No Pentecostes. E quando eles se converteram, mais ou menos na morte de Estevão, começou a existir a perseguição à igreja, e muitos deles, forçados, saíram das terras de Jerusalém e entraram no mundo afora, e naquele período o mundo era dominado por Roma, e eles estavam em cidades ou regiões ou países ao qual Roma os dominava. Então eles estavam lá, soltos, em lugares distantes, longe da sua terra, longe de seus parentes, dispersos, separados. E aí Tiago começa a perceber que esses irmãos, quando a gente vai ler ao longo da carta dele, esses irmãos estão sendo perseguidos, esses irmãos estão passando por situações adversas na sua vida, assim como Pedro escreve também a vários irmãos que foram dispersos, estão na Ásia. Esses irmãos, muitas vezes eles eram saqueados os seus bens, eram tirados os seus direitos, eles não tinham os mesmos direitos ao qual as pessoas que não eram cristãs tinham, eles eram cessados porque eles confessavam o nome do Senhor. Então Tiago vê a necessidade de escrever para esses irmãos que estão dispersos no Império Romano, em lugares distantes. Ele escreve: meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de vocês estarem passando por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova
da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago escreve para os irmãos judeus que tinham se convertido, estavam sendo perseguidos por conhecerem a Jesus, por falarem do amor de Jesus. Ele escreve para os irmãos que eles se alegrem por estar passando por aquilo, porque eles estão passando por aquilo, estão sendo provados, e se eles forem constantes nessa provação, a fé que eles têm vai produzir neles uma perseverança, e essa perseverança faz uma ação completa nos seus corações, a fim de que eles sejam maduros, experientes, completos, sejam amadurecidos. E é exatamente esse o nosso alvo. Essa deve ser a nossa perseverança. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele fala exatamente de uma escala parecida com essa. No capítulo 5 que ele escreveu aos Romanos, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, da qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos alegramos nas tribulações, em outra tradução, porque sabemos que as tribulações, que as adversidades, que as situações difíceis, porque sabemos que ela produz dentro de mim perseverança. E a perseverança prova o meu caráter e produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus queridos irmãos, me parece que Paulo tinha lido a carta de Tiago, porque quando Tiago escreveu aquela carta, conforme os historiadores, algumas das cartas de Paulo, inclusive as de Roma, não tinha sido escrito ainda. E o que Paulo está falando aqui é exatamente completando aquilo que Tiago, ou tentando melhorar, ou dizer palavras a mais daquilo que Tiago disse. Que quando passamos, que ele diz que, já que nós somos justificados pela fé, nos gloriamos nisto. Porque quando passamos por tribulações, porque a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Nós já estamos tão maduros, já estamos tão experientes pela fé no Senhor, já estamos tão conscientes de que Deus está conosco, mesmo que as situações difíceis aconteçam, que nós não o abandonamos, nós nos ajoelhamos, nós o louvamos e nós o exaltamos nas situações difíceis. Essa experiência de se alegrar nas situações difíceis era exatamente o que o apóstolo Paulo tinha. Paulo, no livro de Atos, que nós acabamos de ler, ele está vindo a Jerusalém, e nessa viagem que ele está retornando, ele conta para os irmãos, vai passando pelas cidades onde ele da sua primeira viagem, onde ele tinha passado no retorno, e vai falando aos irmãos dos gentios que tinham se convertido ao Senhor. Mas o que é que aconteceu? Um pouco antes, no capítulo 15, existe já uma certa discussão ali, porque alguns fariseus, alguns judeus que tinham crido no Senhor Jesus, mas eles tinham crido no Senhor, mas não na sua totalidade. Eles achavam que precisavam fazer alguma coisa a mais. E o que era fazer alguma coisa a mais? Era circuncidar-se, que era uma orientação da lei de Moisés. A circuncisão. E aí houve uma tremenda discussão entre os apóstolos, porque eles queriam que os gentios, aqueles que não eram os judeus, tivessem que se circuncidar como eles.
que era fazer uma marca, uma cicatriz no seu corpo, lá no prepúcio do homem. E aí eles chegaram a essa conclusão de que isso não era necessário. O apóstolo Paulo teve uma discussão com eles, mostrando que não é necessário, e aí foi onde houve o primeiro concílio da igreja cristã. Inclusive, Pedro levanta-se e fala, diz, vocês sabem muito bem que eu fui um dos primeiros a ser enviados aos gentios. Quando ele cita isso, ele está se relacionando ao capítulo 10 do livro de Atos, quando ele fala lá, Cornélio, e Cornélio e sua casa se converte. E Cornélio não era cristão. E aí Pedro fala sobre isso e diz que nós não podíamos obrigar os gentios a carregarem uma carga que nem mesmo os judeus conseguiam carregar, porque os gentios estavam sendo salvos pela graça, pela sua fé. E aí Paulo, quando retornou lá no capítulo 20, tinha tido essa discussão no capítulo 15, até o capítulo 20. E aí os irmãos que receberam a Paulo com alegria, inclusive Tiago, do livro qual nós escrevemos, e alguns dos discípulos que estavam lá disseram, Paulo, estão dizendo que você está pregando contra Moisés, dizendo que nós temos que nos separar da lei, e que nós não temos que ouvir Moisés. E agora, que faremos? Aí eles vão orientam a Paulo, faça o que nós vamos dizer a você. Nós temos 4 homens que vão pagar voto, e eles vão rapar sua cabeça, e vão entrar no templo, e para que eles percebam que você não está anunciando isso, e saibam que você não está pregando contra a lei, faça a mesma coisa. E Paulo fez a mesma coisa, e aí Paulo entrou no templo. E aí esse voto durava 7 dias, e quando Paulo já ia saindo do templo, alguns fariseus viram Paulo lá dentro, e aí alvoroçou toda a cidade para irem contra o apóstolo Paulo. Inclusive acusaram ele de estar infiltrando dentro do templo pessoas gentílicas, e que não era verdade. Isso só porque tinham visto Paulo com um efésio, alguém de Éfeso, na rua. E aí disseram que ele estava levando lá para dentro, mas não estava. E pegaram Paulo e começaram a esbofetear Paulo, e começaram a aceitar Paulo, e alvoroçaram toda Jerusalém, a ponto de chamarem o comandante e sua guarda, e eles foram e pegaram a Paulo e prenderam. Mas quando Paulo estava subindo as escadarias, eles ainda tentaram pegar Paulo, e foi preciso que os guardas levassem a Paulo, porque senão ele ia ser sucumbido. E aí ele termina, os camaradas, dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui, capítulo 21, dizendo o seguinte, e eles continuavam gritando, acaba com ele. Eles queriam matar Paulo. Mas, meus irmãos, Paulo, e eu não vou ler isso aqui, porque o tempo já não deixa, os irmãos podem ler em casa. Paulo, a partir do versículo 37, capítulo 21, ele faz um discurso. Ele não desanima. Ele apanhou, ele foi esbofeteado, foi perseguido por falar de Jesus Cristo, por anunciar a graça e o amor de Jesus, por falar de o Cristo ressuscitado. Paulo, no versículo 37, quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, isso é, no forte, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Aí o comandante, você fala grego? Perguntou ele. Não é você egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se da escadaria e fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se ele em aramaico, na língua judaica, falando a língua dos judeus. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. E aí Paulo vai contar para aquele povo como foi que ele se converteu ao Senhor Jesus. Ele conta a trajetória dele, quando ele saiu, pegou a carta. Ele primeiro diz quem ele era. Ele era um fariseu, criado e aprendiz aos pés de Gamaliel. Alguém que era um dos principais da sinagoga. E ele aprendeu aos pés de Gamaliel.
E aí tornou-se também alguém zeloso pela lei, a ponto dele pedir cartas para ir a Damasco para prender aos judeus que tinham se tornado cristãos e trazerem para a prisão. E aí ele vai e diz que por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra. Ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E esse Jesus, o Nazareno, colocou no coração de Paulo uma chama, um desejo de servi-lo, um desejo de anunciar a sua palavra, que mesmo sendo surrado, que mesmo apanhando, que mesmo sendo perseguido, conseguiu compreender o que era perseverança, o que era esperar no Senhor. Perseverança é esperar longamente, e essa perseverança é esperar no Senhor, porque quando você espera no Senhor, diante das adversidades que essa vida lhe traz, meu irmão, o seu coração fica longânimo e você experimenta a completude, a maturidade de um cristão. E assim, que o nosso coração tenha esse desejo, que a nossa vida compreenda o amor que Jesus teve por nós e que nós possamos transmitir esse amor de Jesus às outras pessoas. É uma das melhores coisas da vida. Nada, palácios não são bons, não se compara a sofrer pelo amor do Senhor. Não queremos sofrer, queremos nos proteger, queremos nos guardar, queremos segurança ao nosso redor, mas isso muitas vezes é a ausência de confiança no Senhor. Precisamos confiar mais no Senhor. Não quero dizer que se você tivesse a oportunidade de ter segurança, de ter guardas ao seu redor, você rejeite. Não quero dizer isso, mas quero dizer que você se preocupe, que você adore ao Senhor, que você sirva ao Senhor, que nós experimentamos o que seja a maturidade cristã. E a maturidade só vai vir quando nós passamos por adversidade na vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus, não é?